Oi, people! Tudo bem? Hoje temos a companhia ilustre do meu doguinho, Dudu. Ai, fofucho, né, Dudu? Mas, apesar dessa fofura toda, aqui eu trouxe um tema polêmico pra gente abordar hoje. Das suas relações pessoais à cultura de uma organização. Qual a sua responsabilidade naquilo que você reclama? Bora conversar? Então vamos lá, de onde surgiu, né, a minha vontade de falar sobre isso? Seguinte, no final do ano passado, vou resumir uma historinha aqui pra vocês. No final do ano passado, mudei de operadora de celular. E aí, até para conseguir mais gigas, deixei a minha fatura em débito automático. Quando foi por esses dias, dentre os inúmeros números desconhecidos que me ligam diariamente, a casa atendi e era uma empresa de cobrança falando que eu estava com algum débito em aberto com a operadora. E me pediu para confirmar alguns dados. Eu falei, se eu estivesse ligando para o banco ia me pedir para confirmar alguns dados. No caso, foram vocês que me ligaram, então eu gostaria que vocês me confirmassem esses dados. A pessoa não quis confirmar, então não teve conversa. Beleza. Eu entrei em contato com a operadora, explicando o que tinha acontecido, né, da empresa ter me ligado. Eles não souberam explicar também o que era, ficaram de averiguar e estão averiguando desde então, não tive retorno. Mas por que eu tô falando isso? Porque eles estão com uma cobrança lá, uma fatura em aberto, me cobrando, mas assim, as minhas faturas, elas estão em débito automático. Quem gera o valor da fatura são eles. Se eles geraram a menor, eles estão gerando um problema, né? Porque se eles tivessem olhado lá e verificado que cobraram errado, faltou valor no que eles calcularam, eles poderiam só acrescentar na fatura seguinte com a notinha lá explicando, valor referente a tal, de tal mês, migração, pronto, resolvido, ia no débito automático. Mas não, olha como são os processos internos lá. Passaram isso lá para a empresa de cobrança. A empresa de cobrança me liga, quer que eu confirme os meus dados. Eu não vou confirmar porque eu não sei nem, né, se é verdade ou não. Tudo partiu da onde? Deles próprios, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Cara, olha só, né? Eles estão me cobrando algo que eles estão gerando. Só que quantas vezes na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, no trabalho, com amigos, né, qualquer ambiente que a gente vá frequentar e a gente tem alguma crítica para fazer, alguma constatação, o quanto do que a gente está apontando, reclamando, tem também uma parcela de responsabilidade nossa. Vamos pegar outros exemplos? Então, para isso ficar bem às claras. Já que estamos falando aqui de empresa, vamos para o trabalho, então. No trabalho, as empresas costumam falar sobre cultura, né? Então a nossa cultura, o que é isso, né? Que cultura é essa? Bom, cultura nada mais é do que a cola entre o que a empresa tem de objetivos e o que a empresa tem de valores e como as pessoas se tratam. Como as pessoas se tratam. Então, o que é essa cola? A cola é o seguinte, não adianta colar na parede quais são os valores daquela empresa. Porque aqui a gente valoriza o bom humor. Porque aqui a gente valoriza a nossa gente. Porque aqui a gente tem foco no cliente. Porque aqui a gente valoriza a inovação. Aí, com N outras palavras, as empresas vão discorrer sobre quais são os seus valores. Um Google rápido, você entra no site da empresa e você acha lá quais são os valores dela. Esses valores demonstram a cultura? Não. Esses valores demonstram, a priori, uma intenção. Uma intenção. Não quer dizer que a intenção vá se refletir em ação. Então, a cultura, no final das contas, ela vai se traduzir em como as pessoas se relacionam. Ela é o como se joga aquele jogo ali. Beleza? Isso dito porque eu tô clarificando tanto o que é cultura. Porque pensa assim, numa empresa que valoriza as suas pessoas, tem lá como um valor pessoas, gente, a nossa gente. Aí você vai lá, passa um tempo dentro dessa empresa e você percebe que tem um nível de toxicidade alto, assim, que as relações, elas não são tipo 1001 maravilhas. E todo mundo, todas as empresas vai passar pelos, né, as suas dificuldades, seus momentos mais difíceis, assim como na vida, lá nas empresas é a mesma coisa. Porém, aquilo que predomina dá o tom.
dá o tom de como as coisas, né, acontecem. Porque se tá tudo bem e ainda assim tem coisas tóxicas acontecendo, quando tiver um momento difícil ali para as pessoas lidarem, opa, não tem por que ser melhor do que quando tava bom. Concorda comigo? E aí, então nessa empresa aqui fictícia que a gente está criando, a gente tem lá na parede um valor que são pessoas. E aí a gente vai olhar a fundo as relações e a gente percebe que as pessoas, elas, apesar de atuarem em áreas diferentes, elas mesmas vão se agrupando em grupinhos ou então silos, onde ali a informação ela corre, né? A informação é compartilhada, a ajuda é mútua, mas saiu daquele grupo, já tem uma barreira, já é uma cerquinha para pular, já tem que pedir autorização, já o processo já muda, ou seja, já tá difícil, então as relações não fluem, a informação não flui, a informação ela fica travada, ela vai sofrendo travas, e aí é muito fácil perceber alguns sintomas. Gosto muito de falar da percepção dos sintomas aqui. Um sintoma, por exemplo, é a fofoca, né? A gente pode falar de rádio peão e a gente pode falar de fofoca. E, normalmente, né, líderes dessas empresas que valorizam pessoas, logicamente, eles não vão querer que a empresa, né, tenha focos de fofoca abertos ali, né? Não é isso que a gente quer. Por quê? Porque isso traz problema, né? Só aumenta esse nível de toxicidade, o quanto as áreas vão ficando cada vez mais ciladas, não sei nem se essa palavra existe para isso, mas né, vão ficando cada vez mais fechadas em si mesmas. E pensando em organização, a gente tem que ter, né, foco lá no fim. Quanto melhor o desempenho da organização, melhor para todo mundo que está ali dentro. Então, o mundo ideal é que as pessoas se ajudem ali, né, mutuamente, pensando no todo. A partir do momento que a gente começa a ter ruídos, as pessoas vão se fechando nos seus grupinhos. Ou seja, não, compartilha lá a informação com o fulano que vai ajudar. Ah, não, fulano que se vire. Fulano que se vire gera retrabalho, gera mais tempo, perda de tempo, então isso vai onerando, o processo vai ficando mais custoso. Pensando em lucro, a gente está consumindo uma parcela do lucro aqui, que a gente pode não estar nem vendo porque tem muita coisa que impacta, mas isso impacta também. E aí, o alto escalão, né, do seu empoderamento, vem alguém, um líder, mora aqui, conversar com essa equipe que tá tendo esses problemas de ruídos, fofocas, e dá o recado, porque ele tem que dar o tom, né? Então ele dá o recado do tipo, ó, gente, né, não dá pra ficar tendo fofoca, não dá pra ficar tendo isso aqui, esses ruídos, vocês precisam se ajudar, beleza? E ele sai. O que acontece com essa informação? Ela entra por um ouvido, se ela durar um dia é muito, ela sai pelo outro e no dia seguinte é como se nada tivesse sido dito. Por quê? Esse mesmo líder que deu esse recado, na hora que ele volta lá para a sala dele, ele recebe uma ligação ou uma mensagem ou a visita de alguém da equipe que vai lá passar informações. Ah, não, porque tô sabendo disso e disso. Ah, porque tô desconfiada disso. Ah, porque fulano falou isso. Ah, porque tô achando estranho. E aí, como é que ele age com aquilo que chega pra ele? Ah, bom saber. Não, vai me mantendo informado. Vai me mantendo informado, tá bom? Não, muito obrigada. Tá bom, vai me mantendo informado. E desliga. Na hora que ele desliga, essa pessoa da equipe, que é a mesma pessoa que ouviu aquele recado da fofoca, ela segue a vida como antes daquela primeira mensagem. Fica de leve trás, leva mais informação, vê ali, fala de um para o outro, da mesma forma que leva para ele, para o líder leva para outro. Ou seja, tem uma fofoca que está correndo. E embora venha esse recado de, ó, não fofoca, não queremos isso, essa fofoca continua. Por quê? Porque o líder dá o tom. E qual foi o tom que o líder deu para essa pessoa, por exemplo, aqui no nosso exemplo? Foi de, segue lá, me passa informação, me mantenha informado. Ou seja, o mesmo líder que reclama dessa fofoca, porque gera esses outros impactos ruins, dos silos, da não cooperação, dos prejuízos a um trabalho em equipe e pensando na empresa como um todo, isso vai se tornando tóxico, etc., é também responsável por alimentar esse tipo de comportamento. Ou seja, o comportamento que ele reclama, ele também alimenta. Tá,
Entendi isso lá com a empresa de telefonia de celular, entendi isso nessa empresa fictícia, e isso é assim também na vida? Lógico que sim. Para começo de história, se a gente está falando de uma empresa, uma marca qualquer, ela é só uma marca, né? Mas como é que ela de fato é formada? Pelas pessoas. E as coisas acontecem pelas relações, pelos relacionamentos, pelas trocas. Se eu tenho prejuízos nas trocas, na comunicação, eu vou ter prejuízo no ponto final, no resultado, na entrega final da marca, como essa marca é percebida. E lembrando que muitas vezes quem é colaborador também é cliente, quem é cliente se torna colaborador. Então são informações que estão por aí, que vão para o mercado, etc. Então não adianta só colocar um papel na parede falando lá quais são os valores da empresa se o walk the talk, né, andar conforme o que eu digo, não estiver bem alinhado. Agora vamos sair do âmbito empresa. Família. Vamos pegar um exemplo em que uma família muito grande, em que essa família quer prezar pelos relacionamentos, pelas trocas saudáveis, pela proximidade de todos, etc. Aí, quando é Natal, sei lá, por exemplo, uma época, uma data que as pessoas, né, costumam se reunir com as suas famílias, é um tio criticando o comportamento lá de um sobrinho, um primo, né, perturbando um outro primo, e as pessoas vão se espetando, e uma vai demonstrando em piadinha, em brincadeira, que não aceita o comportamento de um, que não aceita o outro da forma como ele é, com as decisões que ele tomou, e cobrança sobre, ai, como tá a vida, e tem sempre alguém pra cobrar, ai, cadê o namorado, a namorada? Sempre uma cobrança, uma espetada, uma falta de cuidado, de zelo. Beleza, acabou o Natal, começa o ano. E aí eu te pergunto, a tendência é que essas pessoas se encontrem espontaneamente em grande número ao longo do ano ou não? De cara já dá pra dizer que essas pessoas que se sentiram espetadas, a falta de zelo para com elas, a tendência é que elas não queiram, que elas evitem, né? Sabe aquela história de que o veneno contém em si o antídoto de si próprio? Normalmente, quem acusa o outro, quem aponta o dedo para falar sobre falta de leveza ou para se avaliar, se existe alguma parcela de responsabilidade dela ali, será que tem alguém que tá sério demais, sabe, com um peso nas costas, sendo lido dessa forma, mas de fato tá sobrecarregado em algum assunto, em algum tema? Será que tá sobrecarregado com alguma parcela de peso que, das duas uma, ou seria nossa, ou a gente poderia, sabe, estender a mão? Não são todas as situações em que todo mundo vai ser responsável por tudo. Até porque, quando a gente fala de todo mundo responsável por tudo, acaba que ninguém está sendo responsável por nada. Porém, o que cabe aqui é essa autoanálise. A pergunta inicial desse vídeo: qual a minha parcela de responsabilidade naquilo que eu reclamo? E se eu não tenho uma responsabilidade direta, será que não caberia a mim acionar quem é responsável, falar com essa pessoa numa boa? Mas porque talvez eu esteja criando 1000 histórias na minha cabeça sobre a falta de atenção de alguém para com algo e essa pessoa realmente não se ligou nisso. As pessoas às vezes não estão com a visão tão ampla sobre certos aspectos. Da mesma forma que eu exemplifiquei aqui um líder que não se atentou sobre esse outro lado da questão da informação que chega informalmente ali para ele, não se trata de uma situação de fatos e dados, se trata de fato de fofoca, talvez ele não tenha se atentado. Mas é importante saber que se a moeda tem dois lados, aqui tem um efeito negativo que entra em choque com aquele discurso de vamos manter aqui as relações saudáveis, etc. Então, às vezes, ainda que a gente não tenha uma responsabilidade direta sobre algo, lembra, no limite, todo mundo é líder de alguém, no mínimo de si próprio. Então, como líder de si próprio, cabe dar o exemplo. E é sobre isso esse vídeo, para você prestar atenção de aquilo que você reclama, aquilo que você quer ver solucionado, como é que as suas atitudes de fato estão em relação àquilo. Poxa, quero família reunida, quero todo mundo junto, confraternizando, feliz, se amando, mas na hora que tá todo mundo junto, eu sou a primeira a descontribuir nesse objetivo inicial.
foco em pessoas, foco em inovação. A minha empresa tem foco em inovação. Mas se alguém errar aqui, nossa, tá lascado. Ué, não sei de lugares que conseguem inovar de maneira impactante, relevante, sem erro nenhum. Isso vai intimidar as pessoas. Quem é que vai querer sair da zona de conforto, arriscar, pisar um pouquinho fora da linha? Opa, tem consequências gravíssimas. Então, às vezes a gente diz que quer algo, que espera que algo ocorra de certa forma, mas age de maneira contraproducente em relação àquilo que a gente disse. E, no final das contas, um grande atributo do que tange a evolução é a gente alinhar cada vez mais aquilo que a gente pensa com o que a gente sente, com aquilo que a gente diz, com o que a gente faz. Aí sim, aí a gente vai estar falando do walk the talk, demonstrar através das atitudes e assumir a responsabilidade, compartilhar às vezes de uma ação, de uma atitude, de uma responsabilidade visando um bem maior, sabe? Fica essa reflexão então por hoje. Fiquem à vontade para compartilhar também as suas histórias aqui em locais diferentes, seja no trabalho, família, relacionamentos, amizades, tudo o que vocês já vivenciaram e se isso teve link, teve sentido para vocês. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para sempre estar ligado quando eu soltar um vídeo novo toda semana. Beleza? Então tá bom, people. Muito obrigada pelo momento aqui de reflexão com vocês. E até a próxima!